Boa tarde. Muito obrigado. Eu ia começar dizendo que, depois de apresentações, coisas assim, e com um texto tão bonito, não sei se tem necessidade, né, da gente ter uma mensagem e tudo mais, poderíamos orar e voltar para casa abençoados. Mas fico feliz que você pôde separar esse sábado para poder estar com a gente, para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus juntos. Não sei se você parou para pensar que agora é o primeiro sábado de fevereiro, dia 3 hoje, né? 3 de fevereiro hoje. Isso significa que o ano de fato está começando. É bem verdade que dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Mas nós, como bons trabalhadores e dedicados, esforçados, já começamos a trabalhar antes, né? A gente não espera o carnaval para poder começar. Então, eu imagino que desde a semana passada, especificamente, ou mais intensamente, a grande maioria, se não todos, já retomaram as atividades normais, a rotina do ano, as aulas já começaram, e é muito bom a gente poder iniciar todo esse processo, tendo uma comunidade onde a gente pode estudar a Bíblia e focar a Deus em primeiro lugar. E hoje a gente vai começar uma nova série de estudos, que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Essa, propriamente dita, é a primeira série do ano de 2018, uma vez que a série que a gente estava estudando antes, o Tudo Novo de Novo, era a série de transição, de dezembro, janeiro. Essa é a primeira série projetada, sonhada, planejada para 2018. O nome dela, Convite à Alegria. Isso aí, Convite à Alegria. Essa série, ou nessa série, a gente vai pegar esse momento de ano novo, onde a gente está começando a colocar aquelas metas em prática. Sabe aquelas decisões que a gente tomou no ano passado, ou mês passado, as metas de ano novo? Então, agora já era para estar começando a acontecer. Está acontecendo já ou a coisa está meio feia? Tem esperança ainda? Já era para estar acontecendo. Então, ainda dá tempo, certo? E nessa busca por viver um ano mais feliz, nessa série a gente vai estudar justamente sobre essa felicidade, essa alegria. Convite à alegria. Nessa série a gente vai estudar um livro, e eu queria já fazer um convite para você, que é o seguinte. O pastor Felipe deu a ideia, acho que vai ser interessante. Essa série vai durar 4 episódios, ou seja, a gente vai estar estudando ao longo de um mês. E durante a semana, no seu momento com Deus, quem sabe seria legal você separar um tempinho para estudar exatamente esse livro. Nós vamos estudar juntos aqui o livro de Filipenses. Então seria legal você, na sua semana, no seu momento com Deus, seu momento de devoção, separar um tempinho para estudar um pouco mais o livro de Filipenses, e aí depois a gente vem aqui juntos e a gente estuda mais a fundo. A gente vai estudar cada sábado um capítulo do livro, então é mais fácil de você saber mais ou menos qual vai ser o tema a ser estudado. Hoje, logicamente, nós vamos começar com o capítulo 1 de Filipenses. Convido você, inclusive, a já abrir sua Bíblia nesse livro e separar esse tempo durante a semana para estudar um pouco desse livro, que eu acho que vai falar especial para a gente. Filipenses, já abra sua Bíblia. E antes de lermos o capítulo 1 em si, que é o nosso tema de hoje, eu queria começar com o capítulo 4. Quero ler um verso no capítulo 4 contigo, que eu acho que ele resume bem o que é, ou qual é o propósito do livro da carta de Filipenses. Então, vou começar entrando no tema de quem vai pregar o capítulo 4. E aí, depois me perdoam. Capítulo 4, verso 4 de Filipenses, nosso primeiro verso de hoje. E antes de lermos, quero orar contigo mais uma vez, pedindo a presença de Deus nesse momento. Você ora comigo? Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos preparados com a Bíblia a postos para poder estudar um pouco mais a Tua vontade e o Teu plano para a nossa vida hoje, Senhor. Nós estamos em fevereiro, esse é o mês que de fato as coisas começam a funcionar no ano novo, e a gente quer ter a convicção de que está começando esse ano do Seu lado, que as metas que a gente tem, os planos para esse ano novo passem todos por Ti. Por isso, por favor, a partir desse momento, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa preparar nosso espírito, abrir nosso coração, para que a gente possa ouvir mais da Tua palavra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria, a felicidade de estar contigo, e eu te peço que o Senhor nos dê essa alegria, nos dê esse sorriso, nos dê esse prazer que é viver do Teu lado, através desse livro de Filipenses, que o Senhor nos inspire nesse estudo, para que possamos aprender mais de Ti. Que nesse momento,
todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Filipenses capítulo 4, verso 4. Vou ler o verso contigo, muitos conhecem de cor. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos fazer um jogralzinho bonito aqui? Eu falo, vocês complementam, tá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha que bonito o jogral. Muito bem. Esse verso, ele acaba sendo uma espécie de um resumo do que é o tema do livro de Filipenses, ou da carta de Filipenses. Sabe que o Novo Testamento, ele na sua grande maioria é formado pelas cartas paulinas. Paulo é quem mais escreveu livros do Novo Testamento. E nas diferentes cartas de Paulo, nós vemos diferentes momentos que Paulo estava vivendo. Na verdade, as cartas de Paulo têm diferentes propósitos. E você consegue, se estudar com atenção, você consegue pegar um pouco do sentimento que Paulo tinha ao escrever essa carta, o tom, o humor que ele estava usando, ou que ele se tinha naquele momento, para poder escrever a carta. Então, por exemplo, nós temos algumas cartas de Paulo, que são cartas de repreensão. E você percebe um clima pesado, palavras pesadas que Paulo usa. Existem cartas que Paulo escreve também que são de ensino. E você percebe uma certa didática que Paulo usa. Existem outras cartas também que são de alerta, de, chamar atenção. E você percebe a urgência, a ênfase de Paulo. Mas a carta de Filipenses, ela é diferente. Porque a carta de Filipenses, ela tem um tom leve. Ela tem um tom alegre. É um tom para cima. É como se Paulo tivesse de bom humor quando estava escrevendo a carta. Na verdade, nós vemos que o povo de Filipenses, ou a igreja dos Filipenses, era uma igreja que caminhava muito bem, apesar dos desafios. Por isso a carta de Filipenses é uma carta de carinho, é uma carta de demonstração de amor. Alguns vão definir que Filipenses é uma carta escrita de um amigo para os outros amigos. Esse é o tom de Filipenses, é uma carta de celebração, uma carta de alegria. A carta foi endereçada especificamente à igreja cristã que ficava na cidade de Filipos, por isso aos filipenses. Filipos era uma cidade da Macedônia, uma das principais cidades ali da região. Paulo já havia passado por lá anteriormente, a Bíblia nos conta isso. Alguns estudiosos vão inclusive afirmar que a cidade de Filipos foi a primeira cidade da Europa a ouvir a pregação do evangelho de um missionário cristão. A igreja dos filipenses foi fundada provavelmente por Lídia, que é citada na Bíblia como uma pessoa da cidade de Tiatira, e também é mencionado que ela era vendedora de púrpura, e também pelo ex-carcereiro de Paulo e Silas. Lembra daquela história quando Paulo e Silas estavam presos e teve um terremoto, todo mundo fugiu, só os dois ficaram lá, e isso impactou tanto o carcereiro que ele aceitou a Cristo, o Cristo do Paulo e do Silas. Então provavelmente esses dois foram os fundadores da igreja da cidade de Filipos. Mas eles só fizeram isso porque antes foram impactados pela pregação que Paulo tinha realizado ali, pela passagem de Paulo. A Bíblia conta para a gente esse episódio, a presença de Paulo nessa cidade, no livro de Atos. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 16, do verso 9 ao 40 de Atos, nós temos bem detalhado várias coisas que aconteceram ali na cidade de Filipos, da pregação de Paulo e do seu ministério ali. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 20 ainda de Atos, do verso 1 até o 6, nós temos a menção de uma segunda passagem que Paulo teve pela cidade de Filipos, um pouco mais rápida essa passagem, é verdade, mas também é mencionado ali na Bíblia. Fato é que Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Paulo tinha um sentimento realmente de amor pelos filipenses, e a recíproca também era verdadeira. Paulo amava essa igreja e a igreja amava Paulo. Você sabe que os filipenses, no próprio livro a gente vê isso, que os filipenses eles costumavam enviar ofertas para o sustento de Paulo. Paulo menciona em outros livros que outras igrejas também mandavam ofertas para sustentar, mas ele não aceitava, para que não causasse nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de compreensão errada do objetivo dele, mas dos filipenses ele aceitava, porque ele tinha total certeza, total calma, digamos assim,
de entender que aquilo era uma demonstração de amor que os filipenses tinham para com o seu líder, para com esse pregador, o apóstolo Paulo. Então, a relação de afetividade era muito grande, o laço era muito forte. Assim, 10 anos depois do momento em que Paulo passou pela cidade de Filipos, agora ele decide então enviar uma carta até a igreja dos filipenses, 10 anos depois. Provavelmente, nós vemos Paulo escrevendo essa carta no contexto de prisão. Paulo estava preso na cidade de Roma, quando escreveu a carta, escreveu direto da prisão. A primeira das prisões que ele teve na cidade de Roma. E alguns estudiosos, aí, historiadores, vão colocar a data, então, dessa escrita no ano 63 depois de Cristo. Esse é o contexto da carta de Filipenses. Qual é o conteúdo, então, dessa carta? O que Paulo fala nesse livro? Bem, o conteúdo da carta, talvez a palavra que melhor resuma, é a alegria. Filipenses é uma carta de alegria, uma carta de convite à alegria, como é o nosso tema da série. Na verdade, essa é a palavra que mais se repete no livro. Se um dia você tiver paciência para parar e contar, às vezes que aparece a palavra alegria na carta de Filipenses, você vai ver que pelo menos 11 vezes nós encontramos essa palavra, sem contar com os sinônimos, que aparecem vários ali. É uma carta de felicidade, é uma carta de alegria, é uma carta para cima, é uma carta de celebração. O verso que a gente leu mostra exatamente isso. Um convite à alegria. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o tema de Filipenses. E quando nós estudamos, então, capítulo por capítulo dessa carta, nós vamos entendendo, então, como nós podemos viver essa felicidade, essa alegria que Deus sonhou para a gente. Alegrai-vos. Volte sua página aí, ou sua Bíblia, seja qual for o formato dela, para o capítulo 1, porque esse é o nosso capítulo de hoje. Filipenses capítulo 1. Aqui nós temos o início da carta, o início da mensagem de Paulo a essa igreja. Se você tem a Bíblia em papel, talvez você consiga acompanhar melhor a estrutura da carta, porque ela vem dividida em tópicos no papel. Mas acompanha comigo aí. Do verso 1 até o verso 2, só para a gente analisar a estrutura, a gente tem aqui a saudação, o início da carta. Aqui Paulo dá o oi, digamos assim, né, faz a sua saudação. E ele menciona que ele está escrevendo essa carta junto com Timóteo. Então, Paulo e Timóteo estão enviando essa carta aos filipenses. No segundo bloco, do verso 3 até o verso 11, Paulo ainda continua a sua introdução da carta. Aqui no conteúdo dela, depois você pode ler com calma em casa esses versos, nós vemos Paulo tendo a sua demonstração, que eu mencionei, de carinho e afeto a esse povo da cidade de Filipos. A ideia que dá aqui, mencionei isso no primeiro culto, que se houvessem emojis naquele tempo, Paulo escreveria essa carta com rostinhos sorridentes o tempo inteiro. E nesse trecho, do verso 3 ao 11, ele colocaria corações no final de cada frase. Sabe aquele beijinho que sai um coraçãozinho dando uma piscadinha? Era esse que ele daria, provavelmente. Paulo demonstra um amor muito grande pelos filipenses. Tem um verso que eu achei bem interessante, me chamou a atenção, que Paulo enfatiza a saudade que ele estava do povo de Filipos. Era um carinho enorme, era coração para tudo que é lado. E Paulo termina então esse trecho do verso 3 ao 11 com orações ou súplicas a Deus para que ele continuasse tomando conta, cuidando, abençoando o povo de Filipos. Mas eu gostaria de, no nosso estudo de hoje, me demorar um pouquinho mais de tempo com você no trecho que vem logo em seguida. O trecho do verso 12 até o 26, onde Paulo começa a trazer um pouco mais de conteúdo específico da carta e a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. O trecho é do 12 ao 26, certo? Quero ler um pedaço desse trecho que resume o conteúdo, que está do verso 21 ao 25. Queria que você acompanhasse comigo a leitura. Filipenses capítulo 1, do verso 21 em diante. A Bíblia diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. A carta de Filipenses, ela começa com uma espécie de alívio.
Paulo começa trazendo uma mensagem de alívio. Por quê? Paulo estava preso. Se os filipenses eram amigos de Paulo, logo eles estavam preocupados com a situação de Paulo. Então Paulo começa como quem diz assim, olha, está tudo bem. Antes de mais nada, quero dizer que está tudo certo. Vocês podem ficar tranquilos que eu estou preso, mas está tudo bem. Certo? Os filipenses estavam preocupados. Na verdade, o fato de Paulo estar preso enfatiza ainda mais a grandeza desse convite que ele faz à felicidade. Para pensar comigo. Aquele que diz, alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos, é aquele que está acorrentado numa prisão. Paulo escreve ou ordena que os filipenses sejam felizes, enquanto ele está preso injustamente por perseguição religiosa. Paulo não foi preso porque cometeu um crime, Paulo foi preso porque pregava de Cristo. É extremamente injusto, e ainda assim ele escreve uma carta de alegria. O contexto em que Paulo escreve a carta chega a ser contraditório com a mensagem da mesma. Para pensar, faria sentido, nesse contexto de prisão, Paulo escreveu uma carta dizendo assim, olha, permaneçam na fé, a gente passa por tribulações, mas Deus está do nosso lado, eu estou confiante que em breve Deus trará liberdade, vamos ter persistência, resiliência. Faria sentido, não? Mas não é esse o assunto da carta. O assunto da carta é a alegria. É como se tivesse tudo bem na vida de Paulo. Paulo consegue escrever uma das cartas mais leves dele, talvez nos momentos mais difíceis. Curioso isso. A situação de Paulo enfatiza a complexidade ou a profundidade do tema da felicidade. Como poderia Paulo estar feliz, sofrendo a injustiça do cárcere? Como seria possível? Talvez o verso 21 que nós lemos, ele traga o conceito que resuma o porquê, ou como Paulo conseguia ser feliz mesmo nessa situação. A frase que ele cita no verso 21 para mim é muito impactante. A frase é, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olhando para a sua situação e analisando o seu contexto, tudo que ele passou, sofreu ou ainda passaria, digamos assim, Paulo chega à conclusão que a morte não é algo tão ruim assim. E Paulo começa a ver pontos positivos na morte. Talvez se você ler esse texto de maneira mais rápida, você vai chegar à conclusão que Paulo está escrevendo esse texto num momento de profunda depressão, aquela hora que ele já se entregou e está vendo na morte a saída. Mas lembre-se que Filipenses é uma carta de alegria. Paulo escreve isso com um sorriso na boca, sei lá, imagina. Ele escreve isso, para mim morrer é lucro, e põe o sorrisinho do lado, o rostinho com dentinhos lá do lado. Paulo está feliz. Na verdade, a análise que Paulo faz aqui da morte, ela é bastante racional, e até que faz sentido. Para pensar. Paulo foi alguém que sofreu muita coisa na vida. Sofreu muita perseguição. Tudo por causa do Evangelho. Aqui nesse contexto, nesse momento, ele não tinha passado tudo ainda, mas uma boa parte. Em 2 Coríntios capítulo 11, fazendo parênteses aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28, Paulo faz uma lista de todos os perrengues que ele passou ao longo do seu ministério. E ele relata lá, vou resumir aqui para você. Ele fala que ele sofreu açoites, apedrejamento, naufrágios, prisões e isolamento, fome e sede, frio e nudez, além de perseguições políticas, religiosas e morais. Depois de passar por tudo isso, morrer não é tão prejuízo assim. Pô, já tentaram matar o cara várias vezes. Na verdade, Paulo ainda analisa o seguinte: se eu vivo pela esperança da nova terra, e Cristo me promete a ressurreição, e ainda quando eu descansar, o meu encontro com Cristo vai ser abreviado, a espera vai ser mais rápido. Puxa vida, então a morte não é tão prejuízo assim, porque eu vou poder descansar desse mundo, com perdão da palavra, desgraçado, e vou poder agora esperar a vinda do meu Cristo, para poder viver eternamente com Ele. Faz sentido, não faz? Pastor, então vamos todos sair daqui do culto, vamos pular na frente do metrô. Não, não é essa a ideia. Não estou falando isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Vamos viver felizes. No verso 23, Paulo ainda ele está assim titubeando sobre o que ele deveria pedir. É muito interessante. No verso 23 que nós lemos, ele olha para os filipenses, ele meio que pensando alto, ele fala, eu não sei o que eu oro para Deus. Eu não sei se eu peço para ser liberto, ou eu não sei se eu peço para morrer. Eu não sei se eu quero ser libertado da prisão, ou eu não sei se eu quero morrer, eu não sei o que é melhor. Ele está aqui de um lado ou de outro.
Vida ou morte, vida ou morte. E Paulo continua escrevendo como quem está pensando e raciocinando na ideia, como se não tivesse pronta a ideia ainda. E ele vai analisando, até que ele chega à conclusão de que ele deveria continuar vivendo. Por quê? Qual era o lucro na vida? Qual era a vantagem de continuar vivendo? Ele encontra essa razão de vida quando ele lembra do seu propósito de existência. E aí eu volto na frase. Porque para mim, o viver é Cristo. Viver é Cristo. A morte é lucro? É. Mas a minha vida ainda faz sentido. Porque o viver é Cristo. Isso aqui é muito forte. Veja, para Paulo, Cristo não era o ponto mais importante da vida dele. Cristo não era a maior fatia de tempo que ele separava no dia. Não. Cristo é a vida dele. Cristo é a razão de existência. Cristo não é algo muito importante. Cristo não é a prioridade. Cristo é a razão da existência. Por isso era melhor matar ele do que tirar Cristo dele. Isso é muito forte. Para mim, o viver é Cristo. Razão de existência. É por isso que Paulo conseguia estar feliz, mesmo nesse momento. Paulo se alegrava na prisão, sabe por quê? Porque ele foi preso em nome de Cristo. Paulo se alegrava na perseguição, porque ele estava sendo perseguido em nome de Cristo. Então tudo faz sentido. Cristo é a vida. Para mim, o viver é Cristo. Você percebe na carta que Paulo ele não estava preocupado com a situação que ele estava vivendo. Isso é muito interessante. Se você ler os versos anteriores, nós lemos a partir do verso 21. Se você ler os versos anteriores desse bloco, a partir do verso 12, você vê Paulo explicando o porquê que os filipenses poderiam ficar tranquilos. Como eu falei, ele escreve uma carta para dizer, olha, está tudo bem, não precisa se preocupar. Agora, por que vocês não precisam se preocupar? Não é porque ele estava numa situação confortável. Ele não fala assim, olha, fiquem tranquilos, porque eu estou na prisão, mas eu estou comendo bem. Fiquem tranquilos, porque eu estou numa prisão confortável, com TV a cabo e colchão, porque eu tenho celular. Não, não é isso que ele fala. Ele não fala dele mesmo. Sabe qual é o argumento dele para as pessoas ficarem tranquilos? Vou dizer nas minhas palavras, tá? Ele fala assim, fiquem tranquilos, porque eu estou preso, mas o evangelho continua sendo pregado. Você percebe? A preocupação dele não estava com ele mesmo. A preocupação estava em quem? Em Cristo. O evangelho continua sendo pregado, ou seja, não tem problema eu estar preso. Por quê? Porque o evangelho continua sendo pregado. Se você olhar, é muito interessante, porque Paulo, lê com atenção depois em casa, porque Paulo fala o seguinte, olha, eu fui preso, mas o tiro do inimigo saiu pela culatra, porque por causa da minha prisão, muitas pessoas passaram a conhecer de Cristo muito mais. Por quê? Ali em Roma, o simples fato de Paulo ser preso, fez com que o boato corresse. E aí todo mundo ficou sabendo, você viu que Paulo foi preso? Paulo foi preso, Paulo foi preso. Por que ele foi preso? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, quem é Cristo? E Paulo conseguiu então enxergar na sua prisão uma vantagem. Porque por causa da fofoca da prisão dele, as pessoas passaram a conhecer mais quem é Cristo. O viver é Cristo. Tanto faz estar preso ou não. Mais do que isso, Paulo ainda fala de maneira bem curiosa, que por causa da prisão dele, muitos passaram a ter coragem de pregar de Cristo. E ele fala que muitos dos crentes fiéis perderam o medo de falar de Jesus e foram inspirados pela prisão de Paulo e passaram a pregar com mais intensidade. A expressão que a Bíblia usa é que eles passaram a pregar em desassombro. Paulo basicamente diz para os filipenses o seguinte, a melhor coisa que aconteceu foi eu ser preso, porque o evangelho está sendo pregado mais ainda do que quando eu estava solto. Isso é viver para Cristo. Tanto faz a situação que ele estava. Isso aqui é muito interessante. Mas enfim, deixa eu continuar. Paulo então, ele percebe que ele deveria continuar vivendo. Nessa análise, o que era mais lucro, morrer ou viver? Ele chega à conclusão que ele deveria continuar vivendo. Inclusive, ele até afirma que ele tinha a convicção de que ele seria solto da prisão ainda. E o que de fato depois aconteceu. Agora, como que Paulo chegou à conclusão então que ele deveria continuar vivendo e não morrendo? Foi quando ele olhou para si mesmo e percebeu que ele, poderia fazer mais coisa, digamos assim, ou ele poderia viver melhor? Não. Ele passou a entender que ele deveria continuar vivendo
no momento que ele olhou para os outros, que é o que lemos no final do verso 25. Paulo ele percebe que se ele saísse da prisão, ele poderia continuar vivendo Cristo com mais intensidade. Ele poderia continuar falando de Cristo. Inclusive para os filipenses, ele coloca no final do verso 25, que se ele fosse liberto, ele ainda poderia contribuir, na expressão bíblica, para o progresso e gozo da fé. Paulo não decidiu viver mais porque ele ficaria feliz, não. Ele decidiu viver mais porque ele poderia fazer os outros felizes. Ele poderia levar Cristo para os outros. Isso aqui é muito interessante. Paulo tinha sua vida centrada em Cristo e automaticamente distribuída para a sua comunidade. E aqui chegamos na ênfase da mensagem de hoje, a unidade. A fé é uma decisão individual que deve ser compartilhada com os que estão à nossa volta. Leia comigo, por favor, verso 27. Já entrando no último trecho do capítulo 1. Verso 27. Depois de analisar essa alegria, depois de analisar essa felicidade, apesar do contexto que ele vivia, depois de perceber que Cristo ainda sonhava que ele vivesse mais, para poder ser Cristo um pouco mais, Paulo então diz, ou convida os filipenses, no verso 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós vemos aqui que, quando a gente passa a viver Cristo, a nossa vida, nossos propósitos, nossas buscas, nossas aspirações mudam completamente. Talvez a gente poderia dizer que o convite de Deus hoje para você é que simplesmente você passe a viver Cristo, é só isso. A alegria que Filipenses está te oferecendo hoje é a alegria não de ter Cristo, mas de viver Cristo. Não de escolher separar um tempo para Cristo, mas de viver Cristo, ponto, é diferente. E aí então nesse verso 27, Paulo destaca que quando a gente passa a viver Cristo, a nossa vida é transformada, e pelo menos três coisas nós passamos a viver de maneira diferente. Quero analisar essas três para podermos concluir nesses últimos minutos. Fazendo uma ordem diferente, está citado no verso 27, a primeira delas é que quando passamos a viver Cristo, nós passamos a viver firmes como um. Firmes como um. Nós não podemos viver a plenitude do Evangelho se nós não o vivemos em comunidade. Para pensar, voltamos nossa Bíblia lá para o início da Bíblia, Gênesis capítulo 2, nós temos ali a criação do ser humano. E a Bíblia vai dizer no verso 18 que quando Deus olha para o ser humano, Ele faz uma constatação: não é bom que o homem esteja só. É lógico que nesse verso Deus está falando do casamento, Deus está falando da vida a dois, a gente sabe disso. Mas aqui a gente consegue analisar um conceito interessante. O ser humano não foi feito para viver sozinho, mas sempre acompanhado. Eu estava pensando essa semana, ao longo de toda a Bíblia, não vou dizer que é a única, porque eu posso correr o risco de errar, mas uma das únicas vezes que Jesus nos diz para ficar sozinhos, é quando você vai entrar no teu quarto e vai orar. Mas ainda assim não é para estar sozinho, é para você estar em companhia com o Pai. O ser humano não foi feito para viver sozinho, muito menos na sua vida espiritual. A fé foi feita para ser compartilhada, viver em comunidade. Mas essa comunidade deve ser tão forte, a ponto de nós sermos um só. Mais do que fazer parte de uma comunidade, Deus te chama a viver a unidade. Todos nós aqui temos problemas diferentes. Todos nós aqui temos dúvidas, lutas, contextos, rotinas diferentes. Mas todos nós buscamos o mesmo Deus. Por isso faz parte da fé que Deus sonhou para a gente. Que a gente possa buscar esse Deus unidos e não sozinhos. Na verdade, isso corrobora com o contexto do próprio Paulo, o conceito dele, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do corpo, a unidade do corpo de Cristo. E aqui eu te faço uma pergunta, ou algumas perguntas. Você está unido a esse corpo? A essa comunidade?
Você está unido ou fazendo parte dessa comunidade aqui? Você tem aberto o seu coração para essa igreja a ponto de pertencer a ela? Você vem à igreja ou você é a igreja? Você vem à igreja ou você é essa igreja? Será que nós estamos unidos como comunidade a tal ponto de sermos uma só alma, que é o que o verso diz? E aqui a gente pode traçar um outro, para você entender a profundidade disso, a gente pode traçar um outro paralelo com Gênesis, porque Moisés fala em Gênesis 2:24, que quando o homem e a mulher se casam, os dois se tornam uma só carne. E aqui Paulo está dizendo que quando a comunidade se une, nós nos tornamos uma só alma. Você entende? Assim como o casamento tem o poder de transformar duas pessoas num só, a comunidade, a vivência no corpo de Cristo, tem a capacidade de se tornar um só. Isso é muito profundo. Um só. Não existe na igreja espaço para o eu, é apenas para o nós. Você faz parte dessa comunidade? Ou melhor, você é essa comunidade? Ou será que você tem buscado viver sozinho? Você tem sido um com essa comunidade? Segundo conceito que Paulo destaca nesse verso: viver em unidade, mas também viver lutando pela fé evangélica. Viver lutando pela fé. O lutar pela fé nós podemos aqui entender de duas maneiras. Primeira visão que nós podemos ter do lutar pela fé é você lutar pelos princípios, lutar pelos conceitos, defender a bandeira da tua fé e não abrir mão disso por nada. Isso está certo, é lindo. Mas eu queria ver um segundo ponto de vista dessa luta pela fé. Porque dentro do conceito de comunidade, nós podemos dizer que lutar pela fé é lutar pela fé do outro e não pela minha. Lembra que eu mencionei aqui que Paulo encontrou seu propósito de vida para continuar vivendo, quando ele percebeu que ele poderia contribuir para a sua comunidade, para quem estava do seu lado. E assim eu te pergunto: você tem lutado pela fé de quem está do teu lado? Ou você vem à igreja para que essa comunidade inteira lute apenas pela tua fé? Você tem vindo aqui todo sábado para crescer espiritualmente ou para fazer quem está do teu lado crescer? Você tem vivido uma comunidade que é só você? A pergunta que a gente tem que fazer hoje não é se essa igreja tem te apoiado nas suas dificuldades. A pergunta é: você tem apoiado a essa igreja? Essa é a pergunta. A pergunta não é se alguém te ligou quando você estava doente em casa. A pergunta é: você tem ligado para quem está hospitalizado aqui nessa comunidade? Essa é a pergunta. A pergunta não é se alguém te olhou torto porque você cometeu um erro. Quando você cometeu um pecado, me trataram estranho. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: você perdoou quem cometeu um erro também nessa comunidade? Porque a comunidade não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o outro. A pergunta não é se você tem gostado da programação. A pergunta é: você tem contribuído para essa programação? A igreja não é um lugar que você vem para confortavelmente sentar e ouvir uma mensagem. A igreja é um lugar que você vem para fazer parte de algo maior do que você mesmo. Você vem à igreja ou você é a igreja? Eu tenho percebido nos últimos tempos, pessoas que vêm conversar comigo, que a gente tem sofrido um fenômeno de terceirização da comunidade, é assim que eu chamo. Terceirização da comunidade. Várias vezes pessoas eu tenho ouvido que vêm falar comigo: pastor, é o seguinte, a igreja, eu não estou vindo mais porque ela não está oferecendo nada para mim. Não tem nada para o meu grupo, para o meu interesse, não tem nada para a minha faixa etária. E a pergunta que sempre que me fazem, que eu rebato para a pessoa é: peraí, quem é a tal da igreja que tem que fazer isso? A igreja não está fazendo programa para a tua idade, mas quem é a tal da igreja? Com quem que a gente fala para resolver esse problema? O pastor não é a igreja. Por isso a pergunta não é se a igreja tem feito algo para a sua faixa etária ou para o seu grupo, para o seu interesse. A pergunta é: o que você tem feito para alcançar aqueles que são como você? Você é a igreja. Lutar pela fé do outro. Enfim. A última ideia que nós vemos aqui no verso 27, eu concluo com isso, porque meu tempo já concluiu antes de mim. É o seguinte. Verso 27 começa com essa ideia: vivei acima de tudo por modo digno
do Evangelho de Cristo. No momento que nós passamos a viver Cristo, nós passamos a viver de modo digno do Evangelho. Digno do Evangelho. Isso aqui é muito profundo. E a gente poderia fazer a mensagem só sobre isso. Viver de modo digno do Evangelho. Você tem vivido de modo digno do Evangelho? E aqui é importante deixar claro que a gente não deve confundir esse ser digno do Evangelho com a ideia de ser perfeito, de não errar, de não pecar. A ideia da meritocracia não combina com o conceito da graça. Não é essa a ideia. A ideia aqui é você fazer ou honrar o Evangelho que você já recebeu, deu pra entender? Não é você merecer receber um Evangelho, porque ninguém merece. A ideia é você honrar o privilégio que você teve de receber o Evangelho. Você tem vivido de modo digno do Evangelho? Sabe aquelas histórias de pessoas que viviam uma vida desregrada, uma vida que ela mesma se envergonhava da vida que vivia, até que ela passa por um acidente, ou ela tem uma doença terminal, e por um milagre ela é salva, e depois ela muda completamente de vida? Você já viu isso várias vezes? Um exemplinho bobo aqui, tá? Um exemplinho bobo. Uma pessoa que fuma, e ela não consegue deixar o cigarro, até que ela tem um câncer, quase morre, e volta. Aí ela consegue deixar o cigarro. Por quê? A pessoa quando passa por isso, ela tem um sentimento de renascimento, uma segunda chance, e ela quer então fazer por merecer, honrar essa segunda chance que ela teve. Pois quando você conheceu o Evangelho, você teve a sua segunda chance. Você tem vivido de modo digno do Evangelho? Você tem honrado o Evangelho que você recebeu? Talvez aqui a gente possa voltar para um conceito do próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, quando ele diz um verso que também me impacta muito. Porque ele fala o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo me constrange. Isso é muito profundo. Quando eu olho para a minha vida, quem eu sou, o que eu mereço, o que eu não mereço, e ainda assim eu descubro que Cristo veio, deu a vida no meu lugar, morreu por mim, foi humilhado por mim, ressuscitou e vai me salvar, me perdoar mesmo sem eu merecer. Isso me deixa constrangido, a ponto de eu não conseguir mais viver igual. Não para ser perfeito, porque merecer eu não mereço, mas eu sou constrangido a ponto de viver diferente. Eu sou constrangido a viver de modo digno do Evangelho. Você tem vivido de modo digno do Evangelho? Será que a nossa vida tem sido digna do Evangelho? Ou a gente tem vivido uma vida que envergonha o Evangelho que a gente recebeu? Será que a sua vida tem sido digna do Evangelho? Ou será que, olhando a sua vida hoje, você recebeu o Evangelho e foi um desperdício? O Evangelho te mudou de alguma forma? Se você quer viver essa alegria que Paulo propõe em Filipenses, você precisa viver Cristo. Viver Cristo. O grande problema nosso hoje, talvez, me perdoa pelo tempo que eu avancei, tá? Mas o grande problema nosso hoje talvez seja porque a gente tem invertido a frase de Paulo. Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje a gente tem visto que o viver é lucro aqui e o morrer já se torna um prejuízo. A gente tem medo da morte. Pensa bem, por que a gente tem medo da morte? Porque a gente esquece que a vida que Deus propõe ou promete não é aqui. E a gente resume a nossa vida a esse mundinho sem sentido e sem propósito. E a gente esquece que Deus promete uma coisa muito maior. A gente inverte a frase de Paulo. O lucro é viver aqui, correr atrás das minhas coisas, dos meus interesses, da minha vida. E aí a gente ouve algo que fala de Cristo, a gente fala o seguinte: qual é a conclusão que a gente chega? Vou sair para casa, então vou deixar mais tempo para ler a Bíblia durante a semana, porque daí eu vou poder viver mais com Cristo. Não, a ideia não é essa. A ideia não é separar mais tempo. A ideia não é fazer Jesus ser prioridade, a ideia é fazer Jesus ser tudo. A razão da existência é muito mais profundo, a ponto de que a morte se torne um lucro, porque é melhor tirar a vida sua do que tirar Cristo de você. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vamos terminar essa mensagem cantando mais uma vez.
cantando que com Jesus, com Cristo, nós somos felizes. Que você possa cantar isso, que você possa orar isso, que você possa hoje decidir não viver para Cristo, com Cristo, do lado dele, que você possa viver Cristo e nada mais. Praticamente conclui o capítulo 1 com a ideia do verso 29, que eu acho muito profunda, e um dia eu vou pregar só sobre esse tema. Diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. O que Paulo falou aqui, eu não sei se você entendeu, eu disse o seguinte: o privilégio de viver Cristo é tão grande, que Paulo fala, a você foi concedida a graça de sofrer perseguição pelo nome de Cristo. A você foi concedida a graça de morrer por Ele. Que privilégio! E não apenas crer nele, é o que ele fala. Viver por Cristo não é só crer nele, é ter o privilégio de padecer por Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado pelo privilégio do Evangelho, obrigado por essa maravilhosa boa nova, que nos fala que o Rei do Universo deu a vida no meu lugar, e vai voltar para me buscar. Obrigado que o Evangelho do Reino não é baseado em meritocracia, porque senão a gente estava perdido. Obrigado porque pelo Evangelho a gente pode conhecer a Tua graça e o Teu amor.
Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos confiou essa oportunidade de conhecer o Evangelho. Obrigado que o Senhor nos dá o privilégio de padecer pelo Teu nome, Senhor, e não apenas crer em Ti. Então, por favor, Senhor, hoje nos ajuda a viver o Senhor. Nós não queremos que o Senhor seja um momento do nosso dia. Nós não queremos que o Senhor seja a prioridade da gente, não. Nós queremos que o Senhor seja a nossa vida, o todo, a razão da existência. A ponto de ter alegria em dar a vida pelo Teu nome, Senhor. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. Para nós o viver é Cristo. É Cristo. Amém. Deus te abençoe. Que você possa viver Cristo essa semana.